Olá! Hoje vamos falar do Sutra 40 ao 46. São sutras complexos e estão relacionados com o detalhe de funcionamento da mente ligado à memória. Para explicar isso em termos gerais, eu gostaria de tentar fazer um detalhamento de como a memória é vista com riqueza por Patanjali. Existe a memória que temos relacionado ao passado, lembramos de coisas. Existe também a memória que é ligada ao futuro. Mas que coisa confusa! Como que memória ligada ao futuro? A ideia é simples. É quando nos projetamos ao futuro, almejando algo que queremos que aconteça. Esse querer que aconteça é com base em uma perspectiva do passado. É uma experiência, é um registro que eu tenho e que eu quero tê-lo no futuro. E por isso eu vou ao futuro com este interesse. Então, na verdade, o que está me movimentando para o futuro é um desejo passado. É maravilhoso ver como é minucioso o processo. E também os níveis de registro e de operação em que Patanjali nos apresenta, onde não só no nível consciente ou os processos conscientes, mas processos subconscientes e inconscientes. Ele nos mostra os diferentes níveis de elevação, os níveis de clareza, os níveis de samadhi, separados de acordo com essa perspectiva. Samadhis que apenas nos clareiam na condição consciente, outros subconsciente e outros mais sutis, mais elevados, que vão nos liberar desses processos inconscientes. E outra característica nessa análise geral que é importante é perceber que essas memórias e esses fluxos da mente respeitam as características de tamas, rajas ou satívicas. E nós já estudamos isso numa lição anterior e isso é bastante importante, porque essa memória de registro, essa memória passada, tem uma característica tamássica de tamas. Essa memória, existe uma memória de movimento, essa memória de movimento ligada ao futuro é raja, uma memória rajássica. E essa memória mais sutil, ligada a características de inconsciente, elas estão ligadas à condição, à noção de identidade, à noção de eu, uma perspectiva satívica, pois a característica de sátiva, de equilíbrio, pode estar contaminada por uma característica de identidade. Vamos aos sutras. Sutra 40. Com a remoção dos obstáculos surge o domínio da cognição e da ação que se estende do menor até o maior. Então ele está falando, nesse Sutra 40, deste primeiro estágio, dessa primeira condição de remoção de obstáculos. No Sutra 41, no caso de alguém cujas tendências reativas tenham sido quase completamente eliminadas, surge uma fusão do conhecedor com o conhecido e o conhecimento, do mesmo modo que a joia transparente funde-se com a cor da superfície em que repousa. A ideia daqui é a mente começa a caminhar para uma condição de não dualidade, quando ele diz conhecedor e conhecido se fundem. O nosso conhecimento cognitivo surge da dualidade entre conhecedor e conhecido. No momento em que se aprofunda a perspectiva, há essa fusão, essa não dualidade. Então, os três, conhecedor, conhecimento e conhecido, acabam por se fundir.
No aforismo 42, que estamos estudando, no Savitarka Samadhi, os samadhis classificados como eu expliquei anteriormente, uma experiência que tem como centro a modificação do pensamento, observa-se uma confusão mental, porque alterna-se entre pensamento verbal e conceitual. A ideia é a da mente alternando entre o seu padrão usual e o padrão que a própria natureza possui. E isso pode gerar algum estado de confusão antes de haver uma harmonia no processo, conforme clarear-se o processo mental. Ele apresenta outro samadhi mais sutil, Nirvitarka Samadhi. A experiência na qual existe o centro da modificação do pensamento é alcançada quando, em virtude da purificação da memória, as projeções subjetivas da mente são abandonadas. Nesse Nirvitarka Samadhi, ele já fala desta memória que nós explicamos, de memória de projeção futura, né? Aquela memória que está nos conduzindo a repetir condições que anteriormente aconteceram, mas que está ligado ao meu movimento à frente. No Sutra 44, o problema do Savitarka e Nirvitarka Samadhi, uma experiência com ou sem centro de modificação do pensamento, indica uma investigação nas camadas mais sutis e profundas da mente. Então ele diz, a solução ainda não está apenas na remoção do hábito lá passado ou desse movimento, dessa projeção para o futuro. Ainda é preciso investigar no nível mais sutil. E no Sutra 45, até mesmo o pensamento mais abstrato não pode ir além do campo de Alinga ou Prakriti, ou seja, além do campo da manifestação. Se a mente, o que ele quer dizer é que o pensamento, por mais abstrato que seja, ainda está no campo da manifestação. Ele ainda acontece no campo das ideias. Ainda existe um eu pensando, ainda existe uma dualidade, ainda existe um reforço de identidade. Isso que Patanjali quer nos dizer. E por último, no Sutra 46, mesmo este centro circunda uma semente pensamento. Ele aqui está apresentando a noção de semente, de bija, a ideia, né, de sabija samadhi, ou seja, esse terceiro samadhi mais elevado que vai trabalhar com esta noção de pensamento semente, que está ligado ao quê? A essa percepção de identidade, de eu, né, satívica, que deve ser buscada através da meditação, o foco de Patanjali, o evoluir do caminho espiritual através da meditação. Através da meditação eu vou clarear, eu vou cessar esse processo mental, né, de criação de sementes pensamentos, né, e vou não estar preso a esses processos, ok? Nesse capítulo é um capítulo mais denso, um capítulo mais detalhado, ele exige leituras e releituras, né? Mas eu espero nesse vídeo ter passado os pontos fundamentais. Você entendendo esses pontos fundamentais, assista o vídeo de novo. Entendendo esses pontos fundamentais, a leitura vai ficar um pouco mais clara destas ideias, ok? Um grande abraço e até a nossa próxima lição.